Olá, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteira. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, do canal Mais Que Raios, também conhecida como Cláudia Raios no Instagram. Se você não me segue ainda, bora lá seguir, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, canal Mais Que Raios, e também @Cláudia Raios lá no Instagram. Também tem o LinkedIn, tem o Twitter, você pode me encontrar em qualquer rede social aí. Mais Que Raios, trazendo informação para você. E hoje nós vamos falar sobre o Sol e suas cores. Eu quero que vocês entendam direitinho o que significa aquele monte de imagens que a gente vê do Sol aí pela internet e que às vezes a gente fica pensando, o Sol é dessa cor? Como que é o Sol? É uma bola pegando fogo? Então eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho do que a gente conhece dentro da ciência com relação a essas imagens, tá? O Sol é a nossa estrela particular, o centro do nosso sistema e apenas mais um entre milhões de estrelas em todo esse mundão sem fronteira. Há mais de 4 bilhões e meio de anos, com uma massa de 330 mil vezes a massa da Terra, com um raio de 696 mil quilômetros, essa estrela que fica a uma unidade astronômica, ou seja, cerca de 150 milhões de quilômetros de distância da Terra, continua nos impressionando tanto por sua beleza quanto por sua importância. Sua composição é majoritariamente de hidrogênio, cerca de 90%, mais ou menos. E depois tem um pouquinho aí de hélio, que é em torno de 9 a 10%, né? E o resto é nitrogênio, oxigênio, neônio, sódio, magnésio, alumínio, silício, enxofre, argônio, tudo que a gente tem aqui também na nossa atmosfera, também tem lá no Sol. Esse processo constante, a uma temperatura de 150 milhões de Kelvin, gera energia através de fusão nuclear, 5 milhões de toneladas de hidrogênio sendo queimados por segundo e se transformando em hélio. Toda a radiação gerada no núcleo atravessa uma região conhecida como zona radiativa, que vem coberta depois por uma zona convectiva, onde os processos de convecção são mais importantes para o transporte dessa energia. A zona convectiva é coberta por uma camada granulada uniformemente distribuída, sendo considerada até aqui o interior do Sol. A atmosfera solar, que vem acima dessa zona convectiva, é formada pela fotosfera, cromosfera e pela coroa solar. E é aqui que começa a nossa viagem pelo Sol e suas cores. O Sol é uma estrela de grande atividade magnética. Imagina você poder medir a atividade do seu campo magnético. A olho nu, ao longo do dia, podemos ver o Sol em diferentes cores, desde a mais avermelhada, alaranjada, até mesmo meio esbranquiçada, quando a gente vê através das nuvens. Tudo isso é apenas a luz do Sol no comprimento do visível, sendo espalhada pela atmosfera da Terra, conforme a direção dos raios solares nos atinge. Mais avermelhada, por exemplo, quando o Sol está mais no horizonte. Felizmente, nossos olhos são adaptados para perceber essas nuances que formam essas belas paisagens. No entanto, se pudéssemos enxergar o Sol em todos os espectros que ele é capaz de emitir, poderíamos ver muito mais do que isso. Baseado nos conhecimentos adquiridos ao longo dos anos na observação de emissões de radiação, foram construídos sensores com sensibilidade para medir a radiação em outros comprimentos de onda que a gente não consegue ver a olho nu. As imagens que eu mostrarei, elas foram obtidas por um telescópio solar que está no Solar Dynamic Observatory, que é um satélite que está lá no espaço filmando o tempo inteiro o Sol. Ele possui 3 equipamentos importantes para nos dar essas imagens do Sol que a gente vê na internet. Esse DO foi lançado em 11 de fevereiro de 2010 no foguete Atlas V do Cabo Canaveral. O AIA possui 4 telescópios para fotografar a superfície do Sol e a sua atmosfera. Ele tem capacidade de cobrir 10 diferentes comprimentos de onda, que a gente não consegue ver com os nossos olhos, e com cores combinadas revelam a atividade específica no Sol. Ele mede 9 canais de ultravioleta e 1 da luz visível. O IVE é capaz de medir flutuações no ultravioleta que vem diretamente para a Terra e aquece a atmosfera superior. Graças a Deus, ele fica bloqueado lá em cima pela nossa camada de ozônio, ele não chega até a superfície, mas ele é capaz de afetar a atmosfera, causando uma expansão dessa atmosfera e, com isso, um arrasto atmosférico que afeta os nossos satélites, a nossa comunicação, criando camadas esporádicas que atrapalham em tudo aqui a nossa comunicação, inclusive navegação por GPS. O HMI e o imageador de magnético mapeiam o campo magnético solar pelo método de heliosismografia. Ou seja, eles medem as flutuações ali por efeito Doppler e também por oscilações de ondas, fazendo com que a gente possa observar quais são os movimentos que estão acontecendo lá dentro do Sol. A verdade é que quando a gente olha para o Sol aqui da Terra, a gente vê aquela luz brilhante, a gente sabe que nos aquece, mas a gente não imagina o nível de atividade que está acontecendo lá no Sol. Tom Woods, da Universidade de Colorado, costuma dizer:
Se os olhos humanos pudessem ver a radiação ultravioleta que é emitida pelo Sol, elas não teriam dúvidas de que o Sol é extremamente variável. E é isso que nós vamos ver nas imagens a seguir. Quando vemos na internet as imagens do Sol, uma das mais famosas é a imagem avermelhada. É a que eu costumo usar nas minhas publicações, que parece uma grande bola de fogo queimando. Apesar da temperatura de 50.000 Kelvin, não é uma chama de fogo que estamos vendo. Os sensores que medem essas imagens estão, na verdade, medindo a radiação no ultravioleta, no comprimento de onda de 304 angstrom, do hélio 2. Por isso é possível ver as granulações acontecendo ali, que é na região de transição da cromosfera. Como o amarelo é o comprimento de onda mais brilhante, é preciso colorir as regiões de tons conforme se variam as coisas que estão acontecendo ali, a intensidade dos eventos no Sol. Dessa forma, na maioria das imagens, a gente vai medir o hélio 2 em 304 angstrom, usando o tom vermelho alaranjado para realçar as diferentes regiões dos fenômenos que estão acontecendo no Sol. Essa emissão reflete a temperatura de átomos que estão a 50.000 kelvins. A próxima imagem que veremos, ela costuma ser colorida no tom de verde, mas o Sol não está verde. Na verdade, os sensores que medem essa imagem estão medindo o ferro 18, que corresponde à emissão no comprimento de onda de 94 angstrom, e que estão a 6 milhões de Kelvin. Da mesma forma, os tons variam de acordo com a intensidade da emissão, e acabam por realçar os fenômenos que estão acontecendo naquela região. Regiões de flares são muito bem destacadas nas emissões de ferro. Para encontrar e definir a ocorrência de um flare, determinar sua intensidade, entre outras características, esses sensores que geram essa imagem, eles são os mais relevantes. Você consegue perceber a diferença? O próximo tom de cor das imagens do Sol é gerado pelo sensor que mede o ferro 8, 10 e 13. Ele também realça a ocorrência de flares e corresponde ao comprimento de onda de 131 angstrom, que está a 10 milhões de Kelvin. Comparando essas duas imagens com a primeira, podemos observar claramente que cada comprimento de onda mostra com mais nitidez uma coisa em prol da outra. Se observássemos apenas uma, não seria possível perceber a dimensão de fenômenos acontecendo no Sol. Aliás, já imaginou ter um sensor desses nos olhos para poder ver as cores em diferentes comprimentos de onda nos nossos olhos? Coisa de super-herói mutante. Adoro. Quem sabe um dia. Os próximos dois tons são os queridinhos da internet, que é o tom amarelo, que mede o ferro 9 com comprimento de onda de 171 angstrom. Ele reflete 600.000 Kelvin na corona solar. Ele reflete o Sol nos momentos de estabilidade e a região de transição superior da atmosfera com a cromosfera e a corona. Se você observar bem nos limbos, ou seja, na região das bordas do Sol, você verá que ela define melhor aquelas linhas que formam os loops magnéticos do campo, que são geralmente imagens muito fantásticas de se ver. A próxima imagem queridinha da internet, laranja, nos ajuda a compreender os flares de plasma quente através da emissão do ferro 12 e 24, no comprimento de onda 193 angstrom, e nada menos que 1 milhão de Kelvin. Os buracos coronais aparecem bem claramente nesse comprimento de onda, assim como os filamentos. Bem diferente das imagens anteriores, não? Tons menos comuns de vermos por aí tem o lilás, que é a coloração escolhida para representar o sensor que mede o comprimento de onda do ferro 14 em 211 angstrom e nada menos que 2 milhões de Kelvin. Esse comprimento de onda também ajuda a melhor medir as regiões ativas da corona solar, da mesma forma que a anterior, assim como os buracos coronais. O tom azul abaixo complementa as medidas do ferro 16 para o comprimento de onda de 335 angstrom e seus 2,5 milhões de Kelvin. As regiões ativas da corona são bem destacadas e visíveis nessa escala. Já o tom verde musgo, ele é obtido pelo sensor que mede a emissão do carbono 4 em 1.600 angstrom. As regiões mais evidentes relacionadas à emissão são as regiões de transição entre a cromosfera e a corona, ou seja, a fotosfera superior. A temperatura típica de emissão é de 10.000 kelvins. Já o tom vinho corresponde ao comprimento de onda de 1.700 angstroms e nos mostra a superfície do Sol, assim como a cromosfera, que está logo acima da fotosfera e é onde a temperatura começa a crescer. A temperatura de emissão é de 4.500 Kelvin. Mais fresquinho, né?
E aquele tom amarelado? O tom amarelado é a luz visível emitida pela fotosfera nesse comprimento de onda de 4.500 angstrom. A temperatura de emissão é de 6.000 kelvins. A luz mais intensa é o amarelo e é por isso que ela sobrepõe todas as outras cores. Agora, mudando um pouquinho do equipamento, vamos observar como o imagiador vê o Sol, né? Então, o imagiador magnético, ele usa efeito Doppler Shift para formar sua imagem, então a gente pode observar o Sol no contínuo. Nesse caso, as regiões com manchas solares se ressaltam quando elas estão presentes. Uma ótima forma de descobrir novas manchas e determinar novas regiões ativas ou em decaimento. Já um magnetograma, ele nos mostra a distinção de polaridade do campo magnético nas regiões das manchas solares. Ele se baseia nos movimentos que ocorrem na superfície do Sol e vai medindo essas ondas. Com ele, é possível observar que a polaridade das manchas solares está ativa, se inverte, inclusive qual é a polaridade que está predominante no Sol. Foi através das observações por magnetograma que foi possível verificar como o Sol transita ao longo do ciclo solar e como ele pode inverter as suas polaridades. O grupo do Céu Profundo, ele faz um trabalho bem legal construindo imagens a partir de dados obtidos de telescópio disponíveis na internet. Então, se vocês entrarem na página deles, eu vou deixar o link aqui, vocês podem entender um pouquinho de como funciona a construção dessas imagens. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, Cláudia, mas tá medindo daquele jeito, tá medindo naquela cor? Não, na verdade, a gente tá medindo, tá fazendo o imageamento como é feito as câmeras dos nossos celulares, mas em comprimentos de onda diferente do que os do visível. E depois, eles fazem a coloração conforme o Céu Profundo ensina vocês a fazerem. Então, entrem lá no canal do Céu Profundo, dá uma olhada nos vídeos. Tem, inclusive, um vídeo legal sobre formando imagens baseadas em telescópio. E aí, vocês vão entender como é feita essa composição para formar a imagem. Todos esses dados que eu mostrei para vocês são baseados no SDO, que é um dos satélites, uma das missões, né, que fazem imageamento do Sol. No entanto, por padrão, é costume que se usem esses mesmos comprimentos de onda, nesses mesmos tons, para a gente poder comparar melhor as imagens. Então, para a gente que é da área de pesquisa, quando a gente vê um tipo de imagem avermelhada alaranjado, a gente sabe que provavelmente aquela imagem está refletindo o comprimento de onda de 304 angstrom. E quais fenômenos a gente vai poder observar olhando aquela imagem? A maioria dos telescópios, como o estéreo, o próprio GOES, o SOHO, que são telescópios famosos que fazem observação do Sol, eles mostram essas imagens para a gente. E quando a gente as vê na internet, quando elas já foram processadas e estão disponíveis para a gente, por exemplo, num dos sites mais famosos que eu gosto bastante de pegar imagem, além dos da NASA e do próprio Space Weather da NASA, do NOAA, tem também o HelioViewer, que é muito interessante. Ele mostra todos os equipamentos e você consegue ver as imagens do Sol em todos os espectros. E dessa forma você pode observar fenômenos diferentes, inclusive aqueles que você depois vai poder montar o seu telescópio com segurança e observar no Sol. Muitas dessas coisas a gente não consegue ver da Terra por causa da atmosfera. A atmosfera absorve uma boa parte da emissão ultravioleta, conforme a gente conversou antes. Por isso, esses telescópios precisam estar no espaço, observando o espaço, observando o Sol. E aí você vai me perguntar, mas Cláudia, se isso daqui não chega na Terra, fica lá no espaço, eu vou lembrar vocês o que eu falei lá no começo do vídeo. Isso daí não chega aqui na Terra, mas afeta a nossa atmosfera. E quando afeta a nossa atmosfera, afeta a nossa vida aqui na Terra. Lembra disso. E também de quem está lá no espaço, porque agora a gente tem gente morando nas estações espaciais. E também um dia a gente vai querer ir viajar para o espaço, né? Então, nós precisamos conhecer bem esse Sol aí. E eu vou parando por aqui, estou encerrando esse vídeo. O que eu queria trazer para vocês hoje era isso, era mostrar para vocês que o Sol, ele emite em todas as cores, em vários comprimentos de onda, mas que alguns fenômenos eles estão mais especificamente emitindo em comprimentos de onda que às vezes a gente não consegue ver. Então, por isso, a gente precisa usar telescópios sensíveis para isso. E, quando a gente vai mostrar essas imagens, a gente coloca cores diferentes para determinar o que a gente está observando. Espero que você tenha gostado. Se você quiser conhecer mais, tem bastante link aqui para conhecer mais sobre esse assunto. Se tiver dúvida, pode mandar também aqui para a gente nos comentários, que eu respondo todas as perguntas. Não esquece de dar o seu like se você gostou do vídeo. Segue a gente, segue o canal, dá uma força aí pro pessoal, se inscreve, compartilha. Segue a gente também no Instagram, @maisqueraios, @claudiaraios. Em breve eu vou trazer mais um vídeo explicando o que são esses fenômenos que acontecem lá no Sol, para a gente poder correlacionar com o que afeta aqui na nossa vida. Um grande abraço e por hoje é só. Tchau!